Amém, Deus Santo, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, glorificado e exaltado sejas Tu, meu Pai. Quero te pedir perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, Senhor. Te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor fez, por tudo que está fazendo e por tudo que ainda vai fazer, meu Pai, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, meu Pai, coloca a minha vida, coloca a vida do pastor Emerson, a vida da irmã Selma, meu Pai. Coloca, meu Pai, essa live na sua presença, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa conduzir essa live conforme a sua presença, conforme a sua vontade, meu Pai. Que todos que entrarem aqui e passar por aqui, meu Pai, possam entrar de um jeito e possam sair totalmente renovados, cheio da sua presença, cheio da sua palavra, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, conduza, meu Pai, tudo conforme a sua vontade, conforme o que o Senhor desejar, meu Pai. Em nome de Jesus, papai. Fala conosco através dessa palavra, meu Pai. Que não seja eu que esteja falando, meu Pai, mas que seja o Seu Espírito Santo que esteja conduzindo aqui, papai. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Pai, pelo preço que o Senhor pagou na cruz por cada um de nós. E, papai, o Senhor já veio, o Senhor é o melhor de Deus. O Senhor já veio. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor pagou por nós, meu Pai. Por tudo que o Senhor sofreu por cada um de nós. Em nome de Jesus, meu Pai, conduza, meu Pai, as nossas vidas, as nossas famílias também, conforme a sua vontade, meu Pai. Nos revista com sua armadura. E, papai, eu te agradeço, meu Pai, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Boa noite, graça e paz. Sejam muito mais que bem-vindos, tá? Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu já até tinha dado essa palavra já, mas eu abri a Bíblia aqui, aí eu vi Isaías 9. Eu falei, eu vou ter que falar sobre isso de novo, para enfatizar que o melhor de Deus já veio. Deixa eu mudar só o nome aqui, gente, que eu coloquei qual que é a sua prioridade, tá errado. Peraí. O melhor de Deus já veio. Aí, ó. Fica mais bonito. Opa, aí, desligou. Agora deixa assim mesmo, faz mal não. Amém, irmãos. O que diz em Isaías, irmãos, capítulo 9, versículo 6? E fala assim, irmãos: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Irmãos, glória a Deus, né? Muitas das pessoas, irmãos, falam assim, né? Eu ouço muitas pessoas falando, né? O melhor de Deus ainda vai vir. A gente vai receber o melhor de Deus. Não, irmãos. O melhor de Deus já veio. Ele já pagou um alto preço por nós. Ele já morreu naquela cruz. Então, irmãos, significa que o melhor é o presente que Deus nos deu e deu a esse mundo, pois através dele as pessoas podem ter a vida eterna. Jesus Cristo, irmãos, veio para os judeus como promessa de salvação, irmãos. Jesus veio para dar o direito a todos que nele crê e o aceitaram e tornaram filhos de Deus, e pescadores de almas. Isaías 9:6, irmãos, é a profecia que aponta para a vinda de Jesus Cristo, o Messias, que veio para trazer a salvação, o amor, a paz, a esperança à humanidade. Sua vinda, irmãos, é o maior presente, que Deus deu à humanidade, e seu legado continua a impactar e transformar vidas até hoje, irmãos. Glória a Deus, né, irmãos? Irmãos, vamos ver o que Jesus diz em João 3,16, irmãos. E fala assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Irmãos, o mundo representa a humanidade pecadora e não é digno do amor sacrificial de Deus.
Fora do amor de Deus, irmãos, o mundo está sobre a sua condenação. Mas em Cristo Jesus, os que creem na palavra santa de Deus experimentam o amor surpreendente, redentivo e infinito de Deus. Irmãos, João 3,16 não diz a respeito à grandeza do mundo, mas sim a grandeza do nosso Deus Todo-Poderoso. Irmãos, a Bíblia diz em Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1 e 2, que no passado Deus falava por meio dos profetas, mas nos últimos dias, sendo hoje, fala por meio de seu Filho, Jesus Cristo. A Bíblia também declara, irmãos, que Cristo é o cumprimento da lei e dos profetas, irmãos. Cristo Jesus é superior a tudo e a todos, não havendo nenhum a ser criado que lhe compare. Irmãos, permite que, se lermos a sua palavra de Deus e nos aproximarmos de Deus com um coração sincero e cheio de fé. Irmãos, Jesus é o melhor de Deus que já veio, irmãos. Peraí só um minutinho, irmãos. Cadê? Irmãos, em João 8, 31, 32, Jesus Cristo diz aos judeus, irmãos, que haviam crido nele e ouviram Jesus dizer: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Irmãos, a palavra santa de Deus tem o poder de nos transformar e de nos libertar da escravidão do pecado e de falsas heresias, irmãos, de falsos ensinamentos, entendeu? E que acontece em alguns lugares, infelizmente isso acontece. Como podemos, irmãos, permanecer na sua palavra, ouvindo os ensinamentos de Jesus Cristo e a sua palavra santa, permitindo que a palavra santa de Deus entre em nossos corações e a nossa alma, de todo o nosso ser, se entregar totalmente à palavra de Deus, irmãos, permitindo e aceitando seriamente o convite à santidade nas nossas condições da vida cotidiana. O que eu quero dizer, irmãos? É buscar o Senhor diariamente, a todo momento, irmãos. Acabou de acordar? Já ora, já lê a palavra, já fala: Jesus, obrigado pela noite que passei, obrigado, meu Deus, pela noite que passei, obrigado por tudo que eu tenho. E agradecer, irmãos, é colocar Jesus, colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, irmãos, e buscar viver conforme os seus ensinamentos, conforme a palavra. É praticar a palavra também, irmãos, é falar do amor de Jesus Cristo para as pessoas, irmãos. Irmãos, espera aí, só um minutinho, que agora eu me perdi aqui. Cadê Jesus? Espera aí, irmão, rapidinho, desculpa aí. Oh, Jesus, glória a Deus. Irmãos, cadê? Oi, gente. Agora sim, desculpa, cheguei. Em Mateus, irmãos, 5, capítulo 5, versículo 1 ao 12, Jesus Cristo fala sobre as bem-aventuranças, irmãos, Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, e seus discípulos, aproximando-se dele, e ele, Jesus Cristo, começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus Cristo, irmãos, não se refere à pobreza material, mas à dependência de Deus, à consciência da necessidade de sua graça e do seu amor. Os pobres em espírito, irmãos, são aqueles que reconhecem que não são suficientes por si mesmos e que precisam de Deus para viver. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. A tristeza, irmãos, aqui mencionada é a tristeza pelo
pecado e pela falta de justiça no mundo. A consolação é o conforto e a esperança que Deus oferece aos que se lamentam. Bem-aventurados, irmãos, os humildes, pois eles receberão a terra por herança. A humildade e a mansidão é a gentileza e a capacidade de controlar a ira e de não reagir agressivamente, irmãos. A herança da terra refere-se à herança do reino de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Essa fome e sede são um desejo ardente pela justiça de Deus, pelo cumprimento da lei e pela transformação do mundo. A fartura, irmãos, é a satisfação que Deus oferece aos que buscam a justiça. Bem-aventurados, irmãos, os misericordiosos, pois obterão a misericórdia, irmãos. A misericórdia é a capacidade de perdoar e se compadecer com os outros, mesmo quando eles não merecem. A misericórdia que eles alcançarão é o perdão e a graça de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. A pureza de coração é a sinceridade, a honestidade e a falta de hipocrisia. A capacidade de ver a Deus refere-se à experiência íntima e transformadora da presença de Deus. Bem-aventurados, irmãos, os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. A paz e a capacidade de resolver conflitos e construir relações saudáveis, não só com os outros, mas também com Deus. Ser chamado de filho é uma honra e um privilégio, irmãos. Obrigado, irmã Lê. Deus abençoe. Seja bem-vinda, viu? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. A perseguição, irmãos, e o sofrimento que os seguidores de Jesus Cristo podem enfrentar por causa da sua fé, o reino dos céus é o lugar onde Deus reina e onde há alegria e a paz eterna. Bem-aventurados, irmãos. Amém, irmã. Amém. Glória a Deus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa, isso Jesus está dizendo, viu, irmãos? Por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Jesus Cristo, irmãos, fala sobre a alegria que seus seguidores podem sentir ao serem perseguidos por sua causa, pois é uma prova que eles estão sendo como Cristo. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Irmãos, o galardão aqui é a recompensa que Deus oferece aos que sofrem por causa de Deus, por causa de Jesus Cristo, irmãos. A alegria e a exultação são a resposta a essa recompensa, irmãos. Cadê, irmãos? Espera aí, desculpa. Tem só mais uma passagem que eu queria falar com vocês aqui, irmãos. Cadê Jesus? Tem mais duas, desculpa, viu, irmãos? Em João 14:6, Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Irmãos, Jesus Cristo se apresenta como o caminho para se achegar ao Pai. Ele, Jesus Cristo, é a única via para se aproximar de Deus de maneira aceitável. Isso implica, irmãos, que a salvação e a vida eterna só pode ser alcançadas através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmãos, é a verdade sobre Deus e a essência de Deus. Ele não apenas ensina a verdade, mas também é a verdade. Quem segue Jesus Cristo, irmãos, conhece a verdade sobre Deus e a verdade sobre si mesmo. Irmãos, Jesus Cristo é a vida.
tanto a sua dimensão física, ressurreição, quanto na sua dimensão espiritual, salvação e relacionamento com Deus. Ele oferece a vida eterna a quem crê nele. Somente por intermédio de Jesus Cristo, irmãos, podemos nos achegar a Deus. E essa declaração reforça a exclusividade de Jesus, irmãos. Jesus Cristo, desculpa, como o único caminho, e não há outra maneira de se achegar ao Pai, exceto através dele, Jesus Cristo. A salvação e a verdade e a vida são encontradas em Jesus Cristo, irmãos. Agora, cadê? Aqui, achei. Agora é o último livro que eu vou pedir para vocês lerem comigo, tá? É Mateus 28, versículos 16 a 20. Vamos abrir lá, irmãos. Esse versículo é muito conhecido, irmãos. É uma ordem que Jesus deixou pra gente. Depois que eu entendi essa ordem, irmãos, eu quero espalhar para todo mundo o que Jesus nos ensinou. Amém? Que a gente possa espalhar para todas as pessoas que o melhor de Deus já veio. Ô, irmãos, desculpa aqui que o anúncio apareceu. Tava colocando um fundinho aqui. Ai, passou. Irmãos, Mateus capítulo 28, versículo 16 a 20. Irmã Lê, obrigado, viu, pelos presentes, tá? Deus abençoe. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. É uma ordem, irmãos, que Jesus nos deixou. Vou ler de novo. Ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E ele promete uma certa promessa, viu, irmãos? Ele fala assim no final: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, glória a Deus. Olha, Jesus, ele está conosco, irmãos. Jesus, ele não nos abandonou. A gente pode passar por qualquer circunstância. Se a gente estiver permanecendo na palavra de Deus, na palavra dele, como diz em João 8, 31 a 32, e conhecendo a verdade, que é ele, a verdade vai nos libertar, e ele estará conosco para a gente falar do amor dele para as pessoas. Ele vai nos usar, ele vai nos capacitar. Quanto mais a gente buscar de Deus, quanto mais a gente buscar a leitura da palavra, mais a gente vai falar dele, irmãos. Então Jesus, irmãos, após a ressurreição, reúne os discípulos na Galiléia e lhes confia uma tarefa de fazer discípulos de todas as nações. Os discípulos são instruídos por Jesus Cristo a batizar os novos discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, demonstrando a importância da Trindade e a fé em Jesus Cristo como Messias. Os novos discípulos, irmãos, devem ser ensinados a obedecer a tudo que Jesus ordenou, mostrando que a vida cristã deve ser marcada pela obediência e o seguimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmãos, garante a seus discípulos que estará sempre com eles até o fim do mundo, dando a eles a certeza de que não estão sozinhos. A missão é reforçada pela declaração de Jesus Cristo que toda a autoridade no céu e na terra foi dada a ele. Irmãos, então como não espalhar essa mensagem que está aí na tela, irmãos? O melhor de Deus está por vir? Não, o melhor de Deus já veio, Jesus Cristo. E nunca virá nada melhor do que Ele, Jesus.
e Jesus. Olha para vocês verem, irmãos, como Jesus é maravilhoso, como que a graça dele nos sustenta, como que a presença dele nos sustenta, como essa palavra que eu estou segurando aqui na minha mão, aqui, ó, essa palavra, irmãos, essas folhas aqui, ó, ela nos alimenta, ela nos fortalece, irmãos, ela nos ensina que nós somos totalmente dependentes de Deus, que sem Jesus Cristo nós não somos nada, 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 nada. Irmãos, que a gente venha espalhar essa mensagem para as pessoas, mas também, como eu falei na mensagem de ontem, que a gente venha viver essa palavra, que a gente venha comer essa palavra, como diz Jeremias: eu li as suas palavras e as comi. Então que a gente venha comer essa palavra, se alimentar dessa palavra diariamente, que a gente venha ser cheio dessa palavra, para falar dessa palavra para as pessoas. Como eu falei na mensagem de ontem, não adianta nada eu falar para vocês aqui de Jesus Cristo se eu não estou buscando Ele. Vai ser uma mensagem em vão. Vai ser uma mensagem em vão, irmãos. Agora, se eu buscar a presença de Deus, se eu orar, se eu ler a palavra, se eu jejuar para quebrar as minhas vontades e praticar essa palavra, aí sim, irmãos, eu estarei cheio da presença de Deus. Aí sim, eu vou poder transpassar essa palavra para vocês, falar desse amor de Jesus Cristo para vocês. Mas sem isso, irmãos, nós não somos nada. Jesus fala: sem mim vocês não podem fazer nada. Eu não lembro onde está o versículo, irmãos, mas eu sei que a palavra de Deus fala isso. Jesus fala: sem mim não podeis fazer nada. Então, somente com Jesus Cristo. Ele é o único caminho, irmãos, para a nossa salvação. Então, o melhor de Deus, irmãos, Ele já veio. É Jesus Cristo. Ele já morreu por cada um de nós. Ele se sacrificou por cada um de nós. Irmãos, eu assisti um filme esses dias sobre o Matrix. Até eu falei ontem. E na sexta-feira, se eu não me engano, vai ser a minha live. Ou eu vou fazer no sábado. Eu vou ver certinho, tá? E eu vou falar sobre esse filme. Só que eu não vou falar sobre o filme. Eu vou falar na palavra de Deus. Irmãos, é muito forte o que o Senhor falou comigo. Muito forte mesmo. É o que a gente está vivendo no dia de hoje, irmãos. É o que a gente está vivendo no dia de hoje. Irmã Lê, nós também estamos com muita saudade de você, viu? Você é bênção, viu? Deus abençoe muito a sua vida, tá? Muita saudade mesmo de vocês. Então, irmãos, que a gente possa pegar essa palavra e espalhar essa palavra para todas as pessoas. Espalhar esse amor, irmãos. Espalhar esse amor para as pessoas. Irmãos, é só a gente ler a palavra e Jesus, ele vai falar conosco. Eu postei um vídeo hoje mais cedo sobre o tempo de buscar, sobre como que eu ouvi a voz do Espírito Santo, como ouvir a voz de Deus. Como que a gente vai ouvir a voz de Deus, irmãos, se a gente não lê essa palavra? Como que a gente vai ter intimidade com Deus se a gente não ora? Como que a gente vai ser sensível ao Espírito Santo se a gente não jejua? Como, irmãos? Então que a gente venha se deleitar nessa presença, nessa palavra, se alimentar diariamente dessa palavra, irmãos, e falar desse amor para as pessoas, porque tem muitas pessoas que estão sedentas da palavra de Deus. Tem muitas pessoas que estão sedentas do amor de Jesus Cristo. E a gente somos instrumentos de Deus aqui, irmãos. Que a gente venha falar do amor dele, falar que o melhor de Deus já veio. Amém, irmãos? É essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Gratidão
por vocês estarem aqui, tá? Gratidão por cada um de vocês. Deus abençoe muito a vida de vocês. Pastor Hermes, o senhor quer orar pra gente e finalizar? Por favor? Vou subir o senhor aqui. Ah, você já mandou o convite já. Desculpa. Ô Thiago, paz do Senhor, meu amigo. Paz do Senhor, pastor. Ali. Só um minuto, calma aí. Tá, deixa eu mudar aqui, né? É muito bom ouvir a voz de Deus, né? Boa noite. Sabemos que a palavra de Deus, ela nos traz paz, nos traz conforto, nos traz consolo, também nos traz correção, né? Mas a correção também é válida porque Deus, ele só corrige quem o ama, né? Tu é craque, tu é bênção. Consegui, glória a Deus. Você é bênção. Então, ou seja, quando nós estamos diante da presença do Senhor, sabemos que nos traz paz e alegria, né? Quer ver um exemplo? Eu gosto muito de ir para monte. Tem até um tempo já que eu não vou. Quando eu vou para monte, eu chego no monte, faço a minha oração em particular, fico no monte sentado, só pensando, porque eu entendo que eu preciso se esvaziar de mim e se preencher de Deus. Um exemplo, Jesus, quando ele ia para o monte, ele não ia para o monte de ficar orando todo o tempo. Não, ele ia para o monte, orava para se esvaziar da humanidade, para se encher do próprio Deus. Exemplo, quando ele está no Getsemane, ele está tão fadigado da matéria terrena, humana. Já sabe, né, Thiago? Eu tenho pro lado. Aí ele pega e fala assim: Pai, possível for, passa o cálice. A nossa matéria terrena, humana, ela fadiga, ela cansa, ela estressa, ela nos deixa exaustivo a ponto de nós precisar se desvaziar de nós para nos encher de Deus. O próprio Senhor, ele sentiu isso. Thiago, não estou querendo pregar não, tá, meu amigo? Só fazendo um comentário. Eu costumo dizer que nós somos semelhantes ao próprio Criador. Não só porque está escrito em Gênesis que nós somos a imagem e semelhança de Cristo, ou de Deus, da Trindade Santa. Eu costumo dizer que nós somos semelhantes ao comportamento, às condutas de Cristo. Claro, gente, nós temos pecados, nós temos um montão de mazelas e erros, né? Nosso Jesus não. Mas olha o comportamento de Jesus. Preciso de oração. Parece, olha, desculpa citar você, tá? Parece a irmã Lê. Gente, quando for orar, ora por ver. Eu acho muito legal isso, porque Jesus, ele falou assim, ó, amigos, vamos pro monte, vamos orar, porque a minha alma está amargurada até a morte. Jesus falou assim, eu preciso também de oração. E nós, irmãos, precisamos estar de mão dada, intercedendo um pelo outro. Lembrando que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os hortes e potestades que habitam na região celestial. Queridos, os dias estão se findando. O dia do Senhor está próximo, a qualquer momento a palavra de ordem ela vai ser dada e nós precisamos estar atentos. Precisamos estar vigilantes, porque a qualquer momento a trombeta soará e que o noivo virá buscar a sua noiva. E nós precisamos estar preparados para ir morar com o Senhor no céu. Mas lembrando, a nossa matéria ela cansa, ela fadiga.
e nós precisamos se desvaziar de nós para nos encher do nosso Senhor. Vamos então estar orando, agradecendo ao Senhor por mais essa live. Thiago, desculpa, me perdoa por não estar tendo como ter dado uma assistência um pouco maior, estava um pouco de correria aqui no serviço, tá bom? Mas vamos lá, Senhor Deus, que paz, tá? Amém, amém, tamo junto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós queremos neste momento te glorificar primeiramente pela dádiva que o Senhor nos concede, Senhor, que é, ó Senhor, um fôlego de vida. Deus, eu quero neste momento lhe agradecer, Senhor, por cada vida que passou, por cada vida, ó Senhor, que está presente, ó Senhor, nesta live. Deus, que o Senhor possa abençoar a vida do Thiago de uma maneira sobrenatural. Senhor, o Senhor conhece a necessidade, Senhor, que o teu filho tem, a qual ele precisa que o Senhor faça sobre a vida dele. Senhor, coloque sobre a vida do Thiago, Senhor, as tuas mãos, Senhor, e opera milagre. Deus, que só o Senhor pode operar milagres sobre a vida do teu filho. Entre, Senhor, com providência sobre a vida ministerial, a vida conjugal, familiar e também financeira. De igual modo, Senhor, nossa irmã Selma também faz de encontro, Senhor, a sua família, o seu lar. Entra com provisão, Senhor, nas necessidades da tua filha. Senhor, se for uma porta de emprego, se for causa na justiça, se for problema de saúde ou problema familiar, Deus, só o Senhor pode resolver. Então, Deus, eu te entrego a vida dela e da família dela nas tuas mãos. Senhor, também quero te entregar a vida da irmã Lia nas tuas mãos. Deus, que o Senhor possa abençoar a vida da irmã Lia. Ó Senhor, de igual modo, Senhor, o seu casamento, a sua família, e especial, Senhor, também, Senhor, a vida da sua filha, Deus, Daiane, Deus, que o Senhor possa, meu Senhor, estar trabalhando, Deus, ou melhor, Deus, que o Senhor possa continuar trabalhando sobre a vida dela, Deus, de uma maneira muito especial, com carinho, Senhor. Deus, sabemos que basta uma palavra do Senhor e o milagre, Deus, se realizar. Sabemos, Deus, que basta só uma palavra do Senhor para que céu e terra estremeçam e cumpra, ó Deus, a sua ordenança. Então, Deus, trabalha, Senhor, sobre a vida, Senhor, da família da irmã Lia. Deus, aqueles que ainda não te conhecem, que possa ter um encontro com o Senhor. Deus, aqueles ainda, Senhor, que não professaram o teu nome como Salvador. Deus, que eles possam se render, ó Deus, a tua palavra e o teu nome. Porque, Deus, a tua palavra diz que naquele grande dia todo olho verá e todo joelho se curvará diante de ti. Deus, a tua palavra diz que enquanto a vida há esperança. Deus, queremos também, Senhor, colocar a vida do irmão Abel nas tuas mãos, Senhor, que está com a sua saúde debilitada. Trabalha sobre a saúde, Senhor, do irmão Abel, da sua esposa. Ó Deus, que tudo que não provém de ti, Senhor, possa ser repreendido e aniquilado. Restaura, Senhor, a saúde física do teu filho. Ó Deus, jogando por terra tudo aquilo que não provém de ti. Deus, a doença, Senhor, que hoje comete o corpo físico de nós, seres humanos, Senhor, Senhor, cometido pelo pecado, Senhor, qual nós fomos herdeiros, Senhor, de Adão e até os dias de hoje. Deus, mas a tua palavra diz que não estamos mais, ó Senhor, diante da lei, Deus, mas sim, Deus, diante de uma graça que foi um amor, Senhor, incondicional, a qual foi, Senhor, confirmado, ó Deus, um propósito realizado naquele madeiro chamado cruz, no alto, Senhor, do Gólgota. Senhor, aonde o nosso Senhor Jesus, ele viu que toda a escritura tinha se cumprido, e quando, Senhor, toda a escritura se cumpriu, ele deu, Senhor, a palavra, ó Deus, que nos remiu dos nossos pecados, Senhor, naquele alto do madeiro, quando ele disse, está consumado. Deus, nós não merecíamos e nós não tínhamos como de nos reconciliar ao Senhor. Nós não tínhamos como, Senhor, pagar uma dívida, ó Deus, que nós cometemos de pecado diante do Senhor. Mas o nosso Senhor Jesus,
a qual nos escolheu primeiro, a qual nos amou com um amor perfeito, sem mácula, se entregou naquele madeiro pagando as nossas dívidas. Ó Deus, não deixa, Senhor, que nós venhamos, Senhor, rejeitar essa graça salvadora. Deus, a graça que não me confronta, não me salva. Deus, a graça que não me regenera, Senhor, ela não me transforma. Oh Deus, mas a graça do amor derramado de um sangue naquele madeiro, ó Deus, nos reconciliou com o Senhor. E por isso, Senhor, estamos aqui, louvando, engrandecendo o Teu nome. Senhor, entendendo, Senhor, que tudo que nós façamos para o Senhor, não porque nós trocamos com o Senhor, é gratidão, Deus, por intermédio do amor de Jesus. Também pelo Teu amor, porque a Tua palavra diz que o Senhor nos amou com um amor incondicional, que deu o Teu Filho unigênito, ó Deus, para a remissão dos nossos pecados. Só um amor de Pai, só um amor perfeito, só um amor sem mancha, sem mácula, sem rancor, sem mazela, só um amor perfeito, Deus, que faz essas coisas por nós. Oh Deus, talvez se fosse qualquer um de nós seres humanos, oh Deus, olhando para qualquer um outro ser humano, talvez não teria feito, Deus, algo tão especial, tão maravilhoso, tão brilhante, a qual o Senhor fez por nós. Deus, hoje, talvez eu tenha, Deus, coragem de se entregar pela minha família, ó Deus, pelos meus filhos, pela minha esposa, porque eu tenho um exemplo, e esse exemplo foi dado por Ti. Ó Deus, mas outrora, Deus, eu não teria, Deus, eu não seria capaz, porque, Deus, outrora eu não conhecia a Tua palavra, mas esse amor, oh Deus, esse amor, Deus, que nos faz acreditar, Senhor, em uma redenção, num dia melhor, mediante, Senhor, um dia de tribulação, um dia de angústia, um dia, Senhor, desgastante, cansativo, um dia, Senhor, onde muitos pensam em tirar sua própria vida, Deus. Mas quando lembra desse amor, meu Pai, oh Espírito Santo, Consolador, amigo fiel, é você que nos traz a lembrança, e você que arde no nosso ser o desejo de tentar uma vez mais, porque acreditamos em um amor perfeito, que é o amor do nosso Deus por intermédio de Jesus. Senhor, que nós possamos a cada dia ser melhor diante da Tua presença, que nós precisamos, Senhor, a cada dia fazer para o Senhor aquilo que o Senhor espera de nós. Deus, a Sua palavra diz, ó meu Senhor, que o Senhor, Deus, acredita que nós possamos, ó Deus, não suprir uma necessidade do Senhor, que o Senhor não tem necessidade, mas que nós possamos entender, Deus, o significado do nosso fôlego de vida, a qual está em Salmo de número 150, seu verso de número 6. Tudo quanto tem fôlego, louvai ao Senhor. Deus, nós fomos gerados para Te louvar, Te engrandecer, Te exaltar. E que assim seja. Deus, eu quero Te entregar também nas Tuas mãos, nos Teus cuidados, da irmã Gláucia, ó Deus, irmão Daniel, ó Deus, a irmã Mara, os demais irmãos, Senhor, que me falha a memória, meu Pai. Ó Deus, mas o Senhor lembra de cada um. Deus, que o Senhor possa abençoar cada um deles, e que o Senhor possa se manifestar na vida deles, Deus, de uma maneira, ó Deus, sobrenatural. Senhor, quero neste momento lhe agradecer por este momento, Deus, a qual nós estávamos aqui reunidos, com qual ainda estamos, ouvindo, Deus, a Sua palavra por intermédio do Teu Filho, ministrando aos nossos corações. Deus, não deixa que nós sejamos somente ouvintes, mas praticantes da mesma. Ó Deus, que a Tua palavra venha arder, Senhor, nos nossos ossos, na nossa estrutura, e que nós possamos a cada dia, Deus, buscar a Tua presença. Porque a Tua palavra diz, Senhor, aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, recebe. Oh, Espírito Santo,
Nos ensina como pedir, nos ensina como orar, como falar, como apregoar, nos ensina a viver para que nós possamos ser salvos. Ó Deus, não deixa que nós venhamos olhar, Senhor, para aqueles que nos fez mal com olhar de ira, mas sim de misericórdia. Deus, nos ajuda a cada dia. Precisamos ser melhor, Senhor, porque assim o Senhor espera que nós sejamos. Toma, Deus, as nossas vidas nas tuas mãos. Toma minha família, Deus. Toma a Valesca, o Azaf, o João Lucas. Obrigado, Senhor, por essa família abençoada que o Senhor nos concedeu. Ó Deus, que o Senhor me concedeu na verdade, ó Deus. Como eu também creio, Senhor, que a família de cada irmão o Senhor concedeu e que é uma família abençoada. Deus, muito obrigado. Essa é a oração que eu te faço e te agradeço em nome de Jesus, crendo na nossa vitória. Amém. Glórias a Deus. Thiago, tu vai falar alguma coisa? Não, pode falar, pode finalizar. Deixa eu só ver aqui, peraí. Irmã Leia, você quer subir para falar alguma coisa, para orar, para cantar um louvor? Irmã Leia? Só ouvindo? Ok. Só ouvindo. Então, não, pode finalizar. Essa irmã Então. não perde essa mania, só ouvindo. Amém. Tá escondendo o mistério. Com certeza. Deixa Deus usar o vaso, irmã. Amém. Certamente tem algo de Deus ali para sair. Com certeza. Ontem ela falou sobre Zaqueu na live lá, eu tava vendo Deus usando a vida dela. Rapaz, eu fiz alguma anotação como ali. Deus usou, viu? Como Deus usou a vida dela pra falar comigo, viu? Amém. Vamos então em tua bênção. Leo, que palavra abençoada aquela de ontem, tá? Que Deus ele possa continuar abençoando a tua vida. Irmã. Glória a Deus. Vamos orar. Nós cremos, né? Saulo, ele, quando tem um encontro com Jesus, teve uma vida modificada e restaurada, né? A gente crê. É muito bom, bênção. Assiste sim, é bom estar primeiramente reunido com a família, fazendo algo produtivo, né? Assistindo um filme, conversando, entre outras coisas. Mas que Deus possa abençoar você e tua família. Vamos lá então. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, as doces consolações e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com todo aquele que guarda a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não somente hoje, mas para todo sempre, e todos nós digamos amém, glórias a Deus.